Voltando aqui, pessoal, para mais um bloco aqui desse assunto, tá? Organização político-administrativa do Estado brasileiro. E a gente vai entrar aqui agora num dos pontos que eu considero um dos pontos mais assim que eu vou precisar que você realmente coloque ali uma carga de energia, uma carga de foco, determinação para você dominar aqui esse assunto. É o assunto que trata, né, que trata aqui do que é realmente um dos pontos mais cobrados aqui dentro desse assunto aqui, desses blocos todos. Esse assunto que a gente vai entrar aqui agora é um dos mais importantes, que é a repartição de competências. Tá? O que é competência da União, o que é competência dos estados, o que é competência dos municípios, né? O que é competência concorrente, competência comum. Então, assim, é um assunto que vai realmente exigir que você se debruce nos artigos aqui da nossa apresentação. Então, eu tenho aqui a nossa apresentação aqui, já trouxe todos esses artigos aqui para vocês, e eu espero do fundo do coração que você realmente, né, siga as minhas instruções. Mas antes de eu começar aqui esse assunto, né, aqui da repartição de competências, tudinho, nós vamos fazer aqui um esquema, tá? A gente vai fazer um esquema aqui, que eu vou trazer para vocês todas essas competências, tá? Então, eu preferi fazer aqui na mão, tá? Porque eu acho que a gente vai construindo e você vai entender melhor. Então vamos lá, Fábio, quais são as competências que existem, tá? Nós temos aqui a competência exclusiva da União, tá? Que eu vou já explicar que competência é essa. Nós temos aqui a competência, segunda coluna, privativa da União. Vou já explicar, uma é exclusiva da União, outra é privativa, tá? Temos aqui a competência comum. Quando eu falo competência comum, é União, é estados, é municípios, é Distrito Federal, é todo mundo, tá? Todo mundo que faz parte do Estado brasileiro, tá? Muito bem, aí a gente vem aqui, nós temos agora competência, quando eu falo agora a palavra concorrente, é só, olha as pegadinhas, né? É só da União e é só dos estados, não entra os municípios. Tá? Temos agora a competência dos municípios. Temos aqui a competência, tá, dos estados. Residual dos estados. Residual dos estados. Cara, aqui está um apanhado geral de todas as competências, tá? Então vamos ficar bem alinhados aqui. Muito do que você vai precisar é decorar o que é cada uma dessas competências. Então, os artigos dessas competências, eu vou colocar aqui para a gente. Aqui é, lá da Constituição Federal, o artigo 21, aqui é o artigo 22, aqui é o artigo 23, aqui é o artigo 24, aqui é o artigo 30, e dos estados aqui eu acho que é do artigo 26, se eu não estou enganado, eu vou já conferir ali, vou conferir aqui para vocês, para ficar bem, o nosso material ficar bem legal. Concorrente, residual dos estados. Residual dos estados é o artigo 25. Tá. Isso, vai ficar bem legal aqui. Artigo 25. Deixa eu só apagar aqui. O artigo 25. Tá? Muito bem. A gente vai falar aqui de cada uma dessas competências, mas aqui
você já vai ter algumas questões. Então, quando você olha ali para a competência comum, o que tem lá no artigo 23 da Constituição, todo mundo ali pode fazer junto, né? União, Estado, município e Distrito Federal. Quando você vai ali para a competência concorrente, vejam que não entra município. Município não pode fazer nada do que está lá no 24. A gente vai ali para o artigo 30, né? Só o município pode fazer o que está lá no 30. Então, isso aqui tu já tem que ter uma noção aqui, um panorama geral do que é, que te espera, o que te aguarda. Você vai ter que pegar esses artigos aqui e botar para estudar, tá? Vou falar aqui um pouquinho o que vem a ser um resumozinho de cada uma dessas competências. Por exemplo, competência exclusiva da União. Competência exclusiva da União. O que é essa competência exclusiva da União, Fábio? Essa competência aqui, apenas a União pode fazer, apenas a União poderá fazer o artigo 20. E tudo que está no artigo 20 é indelegável. A União não pode delegar isso para o Estado, para o município. Então, vamos dar uma olhada aqui no artigo 20 e 21, né? No artigo 21. Ó, compete, isso aqui é a competência da privativa, exclusiva. Nunca isso aqui vai ser delegado para o Estado. Então, você tem que decorar que esses incisos aqui, nunca um Estado vai poder emitir moeda, nunca um Estado vai poder fazer nada disso aqui. Tudo isso aqui é competência, tudo isso aqui é competência exclusiva da União. Tudo isso aqui é competência exclusiva da União. Fábio, o que eu tenho que fazer? Cara, tu tem que ler isso aqui, tu tem que decorar isso aqui. Só que não só isso. Se você pegar aqui alguns desses incisos, tivemos alterações agora recentes, né? Temos aqui, ó, esse aqui foi alterado em 2019, tá? Que é organizar e manter a Polícia Civil. Aí foi criada aqui a Polícia Penal, a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiro Militar do Distrito Federal. Então, a Polícia Civil, Polícia Penal, Polícia Militar, o Corpo de Bombeiro do Distrito Federal, quem organiza e mantém é a União, tá? Quem organiza e mantém é a União, tá? Temos aqui 2022, ó, 2022, uma competência nova da União, competência exclusiva, tá? Ligada a essa parte de radioisótopos, tá? Aqui também, tá? Colocado em 2022, essa parte de dados pessoais, organizar e fiscalizar os dados, a proteção, tratamento de dados pessoais, agora é competência exclusiva, isso jamais vai poder ser delegado para ninguém. Tá? O que tem no artigo 21 jamais poderá ser delegado. O artigo 22, a gente vai trazer aqui o resumozinho, tá? São competências da União, mas podem ser delegados aos estados. Então, os estados apenas podem receber alguma competência privativa, jamais o município. Então, tem que ter uma lei complementar, não é lei ordinária, lei complementar, tem que ter uma lei complementar para delegar isso para um Estado. Então, as competências do artigo 22, tá? As competências do artigo 21 são indelegáveis, está escrito aqui. E as competências do artigo 22 são delegáveis aos Estados. São delegáveis aos Estados. Ok? Para ficar bem claro, se eu falei errado ali, o artigo 20, ali, né, artigo 21 aqui, tá? Então, tudo que nós temos aqui no artigo 22 agora que é competência privativa, tudo que tem aqui no 22 pode ser delegado a um Estado, só a Estado, jamais a município, tá? E é por lei complementar, jamais por lei ordinária. Então, direito civil, desapropriação, tudo isso aqui pode ser delegado por lei complementar federal ao Estado,
Tudo isso aqui é competência privativa da União. Tudo isso aqui é competência privativa da União. Lei complementar, olha aqui, ó. Isso aqui é o artigo, a gente está no artigo 22, tá? No artigo 22. Lei complementar, cuidado que na prova eles colocam aqui lei ordinária, vai estar errado. É lei complementar, tá? Poderá autorizar os estados a legislar sobre as questões específicas das matérias relacionadas nesse artigo. Ok, tudo tranquilo. Tomem cuidado com essa parte aqui que está com 2022. Então, o nosso material aqui, né, 2019 e tal, já está tudo bem atualizado aqui para vocês, tá? Então, tomem bastante cuidado. Voltando para cá. Então, falamos da competência exclusiva da União, competência exclusiva da União. A União não pode delegar, tá? Competência privativa da União, pode delegar aos estados, tá? Pode delegar aos estados. E a competência agora comum. Fábio, o que é a competência comum? Competência comum, todos podem fazer, sem delegação. Ah, Fábio, precisa ser delegado alguma coisa? Não. O que tá no artigo 23, todos podem fazer o que está no artigo 23. Tanto União, estados, municípios e Distrito Federal. Então, o que está no artigo 23, né, o que está no artigo 23, todos podem fazer. Todos podem fazer, tá? O que está no artigo 23. Tudo tranquilo? Beleza aqui, tá? Vamos dar uma lida lá no 23. Aqui tudo é o 20, competência privativa. Tá aqui. Tudo isso aqui é competência 23, tá? Então vejam que são coisas bem ligadas a coisas gerais, né? Zelar pela guarda da Constituição, cuidar da assistência pública, da proteção das pessoas portadoras de deficiência. Gente, isso aqui vocês vão ter que tentar decorar, porque eles colocam uma coisa disso aqui e falam que isso aqui é competência privativa, isso aqui é competência concorrente. Vocês estão me entendendo? É um trabalho que eu não consigo ajudar muito vocês, né? Eu não vou conseguir ajudar muito vocês. Tudo isso aqui, tá? Vocês não vão poder confundir com outras competências, tá? Com outras competências, tá? Então a competência comum, todo mundo pode fazer o que está no artigo 23, tá? Voltando aqui a nossa tabelinha, todo mundo pode fazer o que está no artigo 23. Agora, nós temos aqui a competência concorrente. A União, competência concorrente. A gente vai falar daqui a pouquinho melhor da competência concorrente, mas a União edita normas gerais e os estados normas específicas. Então, a União edita normas gerais e os estados normas específicas, tá? A União edita normas gerais e os estados normas específicas. Então, aquilo que nós temos aqui no artigo 24, deixa eu abrir aqui o artigo 24, está aqui, tá? O artigo 24, tudo isso aqui que está no artigo 24, tudo isso aqui a União vai editar normas gerais, tudo isso aqui a União, né, vai editar normas gerais e os estados normas específicas, tá? Só que aí tem uma coisinha que a gente vai já falar melhor ali da competência concorrente, Municípios, competências apenas exclusivas dos municípios. Competências apenas dos municípios. E a residual dos estados é a seguinte, como é que é a competência residual dos estados? Tudo que não for da União ou município, fica para os estados. Fica para os
estados. Então, tudo que não é competência exclusiva da União, tudo que não é competência exclusiva dos municípios, vai ser dos estados. Os estados não têm ali um artigo, tá? Se a gente vier aqui no artigo 25, tá? Que traz aqui dos estados, ó, os estados organizam-se e tal, ele não tem um artigo, são bens dos estados tal, não tem um artigo dizendo o que é competência dos estados. Como tem aqui, por exemplo, o que é a competência dos municípios. O que é a competência aqui dos municípios? Se a gente olhar aqui, ó, compete aos municípios, a gente tem aqui tudo que é do município. Os estados não têm um artigo como esse. E aí, Fábio, então como é que funciona? Tudo que não é exclusivo da União, tudo que não é exclusivo dos municípios, sobra, fica para os estados. Sobra, fica para os estados. Beleza, tudo tranquilo, tá? Então, fizemos aqui um memorex, né? Para você entender o que é cada uma dessas competências. Construímos na mão isso aqui. Fábio, o que a gente vai fazer aqui agora? Eu vou trazer para vocês aqui alguns pontos de atenção, porque o teu trabalho aqui é decorar, né? Decorar o que é a técnica com técnica de estudos. Pega ali a técnica bomba atômica, que é muito boa para isso aqui, onde você grava a tua voz, decorar o que é competência exclusiva, decorar quais são os casos da competência privativa, decorar quais são os casos de competência comum, decorar quais são os casos de competência concorrente, tá? Decorar os casos dos municípios. Mas eu quero aqui abrir aqui um ponto de atenção aqui para a gente, tá? Vou abrir aqui um ponto de atenção aqui. Para você perceber como que isso aqui é um trabalho teu de energia. E você colocar ali muita força. Vou te mostrar aqui uma coisa aqui. Quando a gente vem para a competência privativa da União, artigo 22, então vou pegar aqui, é competência privativa da União, artigo 22. Deixa eu só colocar aqui o material aqui para ficar bem legal para vocês, tá? Então aqui, deixa eu deletar isso aqui. Tá aqui, ó. Artigo 22, competência privativa da União. Boa. Legal. Vamos vir para cá. Agora, eu vou pegar ali o artigo da competência concorrente, que é lá do 24. E eu vou mostrar para vocês uma coisa. Tá? Pronto. Tá aqui o nosso material, ficou bem legalzinho. Você vai já entender o que eu estou querendo fazer. Tá? Você vai já entender o que eu estou querendo fazer. Oi? Pronto, tá aqui. Olha só, galera. Olha só isso aqui. Presta atenção aqui. Ó. Lembra? Competência privativa da União. Se é competência privativa, tá? A União pode delegar isso para estados por lei complementar. Isso que eu já quero que você coloque na tua cabeça. Tá? Eu já quero que você memorize isso. Tá? Competência concorrente, que é o artigo 24, a União pode delegar para estados. A União vai fazer normas gerais. Normas gerais. Os estados e o Distrito Federal vão fazer normas específicas. Sobre o mesmo assunto. Mas quando a gente vai no 22, nós temos direito civil, comercial, penal, processual, eleitoral, agrário, marítimo, aeronáutico, espacial e o direito do trabalho. Isso é competência privativa, que você não pode confundir com direito tributário, direito financeiro, direito penitenciário, direito econômico e direito urbanístico. Tá? E direito urbanístico. Então, assim, esses direitos aqui é privativo. Esses direitos aqui é concorrente. Nossa, Fábio, eu vou ter que decorar cada um. Vai, se você quiser passar. Quais os direitos, as leis, né, ligadas a esses direitos, que é competência privativa da União? Quais os direitos é competência concorrente da União em relação a estados e o Distrito Federal? E aí eu trouxe aqui para vocês, né, um macetezinho
para a gente decorar isso aqui, vai ficar bem legal, tá? Vai ficar bem legal, tá? Deixa eu trazer aqui para vocês. O macetezinho, ele é o seguinte, tá? Ele é o seguinte. Preste atenção aqui, cadê? Tá aqui, tá? Vamos lá. O macete aqui da competência privativa é essa palavra aqui. Vou colocar aqui um pouquinho maior. Capacete PM. Capacete PM. Capacete PM. São os direitos que envolvem ali a competência privativa. Vamos ver aqui quais são eles. Vamos colocar aqui os... Quais são eles? Vou pegar aqui a cor verde, tá? É o direito, vou colocar aqui até a letra certa, né? É o direito civil, é o direito agrário, é o direito penal, é o direito aeroespacial, é o direito comercial, é o direito eleitoral, é o direito do trabalho, é o direito o espacial, é o direito espacial, é o direito processual e é o direito marítimo. E é o direito marítimo. Então, capacete PM. Capacete PM são os direitos ligados, tá? São os direitos ligados, tá? À competência privativa da União. Fábio, e ele competência concorrente? Competência concorrente, nós temos aqui, tá? O macete fui PT. Ah, eu já fui PT. Fui PT, tá? E aí você vem aqui, né? Eu fui PT, né? Você vem aqui, fui PT, que é o direito financeiro, o direito urbanístico, o direito econômico, o direito penitenciário e o direito tributário. Então tá aqui, ó, galera. Capacete PM traz as... E aí é isso que você tem que decorar. O que é, quais são os casos de competência privativa, quais são os casos de competência concorrente. Né? Você tem que decorar isso aqui. Tá? Você tem que decorar isso aqui. Esses direitos aqui é o que despenca em provas, mas depois que você passar aqui, já decorou ali o capacete PM, já decorou aqui o fui PT, beleza, vai para os outros incisos. Tá? Vai para os outros incisos. Porque realmente o que as bancas mais fazem aqui desses assuntos é confundir os incisos. Então, marque a alternativa abaixo o que é competência privativa. Marque uma alternativa que é competência privativa. Aí tu vai ter que saber as outras. Marque a alternativa abaixo o que é competência, algum caso de competência concorrente. Marque algum caso de competência exclusiva dos municípios. Vocês estão entendendo a gama de questões que vai vir? Tá? A gama de questões que vai vir? Tá? Muito bem, então já falamos aqui, tá, das competências, o que é competência exclusiva, artigo 21, competência privativa, artigo 22, competência comum, artigo 23, competência... Agora eu quero trazer para vocês o que é essa competência concorrente que eu falei para vocês, tá? O que é a competência concorrente? Quando eu falo competência concorrente é da União, dos Estados, e aí entra aqui também o Distrito Federal, tá? Só para ficar bem claro aqui, entra também o Distrito Federal, porque o Distrito Federal é considerado um Estado também, tá? Ele é considerado um Estado também. Mas vamos lá. A competência que nós estamos falando aqui, ela está no artigo 24 da Constituição Federal.
Tá? Ele está no artigo 24 da Constituição Federal. Tudo que nós temos no artigo 24, tudo que nós temos aqui no artigo 24, a União, tá? Então a União, tá? Definirá normas gerais sobre pontos aqui que temos no 24. Tudo isso aqui que temos aqui no 24, a União vai fazer normas gerais. Os estados e o Distrito Federal, quando eu falo estado, já estou falando Distrito Federal, tá, pessoal? Os estados definirão normas específicas. Então, um assunto aqui, por exemplo, vamos dizer aqui direito tributário. Nós podemos ter duas leis sobre direito tributário. Podemos ter uma lei da União, que é o Código Tributário, trazendo normas gerais, e nós podemos ter uma lei estadual. Então, por exemplo, existe aqui na União, existe federal, né? O Código Tributário. Existe o Código Tributário, Tributário Nacional, né? O Código Tributário Nacional, tá? E o Código Tributário Brasileiro, né, também chamado. E temos aqui o Código Tributário do Estado. Existe o Código Tributário de São Paulo, existe o Código Tributário do Amazonas, tá? Existe o Código Tributário dos seus estados. Então, de um único direito, temos duas leis, tá? Agora vem comigo aqui. Olha só isso aqui. Caso a União não defina normas gerais, os estados terão competência plena. Como é, Fábio? Olha só. A União tem que fazer normas gerais. A União tem que fazer normas gerais. Mas se ela não fizer isso, o Estado vai poder fazer tanto norma geral, como norma específica. Ah, Fábio, entendi. Então, se desses assuntos a União não fizer a sua parte, o Estado, o Distrito Federal, vai poder fazer normas tanto geral como específica. É isso mesmo. É isso mesmo. Deu para entender? Deu para entender? Agora, outra caveirinha. Caso sobrevenha pela União norma geral, suspenderá a eficácia da norma geral, da norma estadual, no que for contrário. Como é, Fábio? Presta atenção. Vamos dizer que a União não fez a parte dela. Do que tem no artigo 24, a União não editou norma geral. O Estado veio e fez tanto norma geral como norma específica, correto? A norma específica estadual. Depois, a União veio fazer a parte dela, depois que o Estado já tinha feito uma norma geral. Então, quando a União vem fazendo a sua norma geral, a União suspende a eficácia da norma estadual no que for contrário. Tudo isso que eu anotei aqui, está aqui, escrito aqui para vocês, lindo e maravilhoso. Tá? Eu já trouxe aqui para vocês. Ó. A União legislará assunto disciplinando normas. O que? A União vai trazer normas. A União vai trazer normas, o quê? Gerais. Os estados, o Distrito Federal vão trazer normas, o quê, pessoal? Vão trazer normas específicas. Tá? Terceiro ponto.
Caso a União não faça a parte dela legislando sobre normas gerais, terão os estados competência plena, vão legislar sobre normas gerais e normas específicas. Agora, caso a União resolva legislar sobre algum assunto já legislado pelos estados ou Distrito Federal, suspenderá a eficácia daquilo que for contrário. Pô, isso aqui tá, gente, mamão com açúcar para vocês, hein? Isso aqui tá mamão com açúcar para vocês, tá? Isso aqui é o que despenca em provas ligado à competência concorrente. A competência concorrente, a incidência dela é a maior de todas. Fábio, qual das competências é que mais cai? É a concorrente. Tá? É a concorrente. É a que mais cai em tudo que é prova de concurso público. Tá? Espero que essa esquematização aqui, né, tenha feito. E agora bota também para estudar aqui, para ler tudo que temos aqui no artigo 24, tá aqui no teu material, inclusive os parágrafos, né? Esses parágrafos que a União vai fazer norma geral, os estados fazem norma específica, inexistindo lei federal, o estado vai ter competência plena, né? O estado vai ter competência plena. A sobreveniência dessa lei federal suspende a eficácia da lei estadual no que for contrário. E nós temos aqui, como eu disse, a competência dos municípios, competência exclusiva dos municípios, tudo que está aqui no artigo 30 é dos municípios, tá? Então bota para estudar isso aqui, tá? E temos aqui, né, tudo isso aqui é a competência dos municípios, temos a competência residual dos estados. Lembra que eu falei? Aquilo que não é de estado, aquilo que não é da União, não é de município, sobra para os estados. E aí tem duas coisas que caem muito em prova de concurso, que eu já trouxe aqui para vocês, como ovo de ouro, que é a competência dos estados. Explorar os serviços locais de gás canalizado e instituir regiões metropolitanas. Só quem pode fazer região metropolitana, tal, aglomeração urbana, micro-regiões, são os estados, tá? Não cai em pegadinha em relação a nada disso aqui. Para terminar, nós temos aqui a competência do Distrito Federal. O Distrito Federal, ele faz tudo que é de município e tudo que é estadual. Então podemos dizer que o Distrito Federal, ele tanto é estado como ele é município. Tá? O Distrito Federal ele é tanto estado como município. Então ele faz o que está lá no artigo 30, como eu trouxe para vocês ainda há pouco, e ele faz também a competência residual. Ele faz também a competência concorrente, como a gente viu ainda há pouco. Tá? Então o Distrito Federal ele é estado e ele é município. Agora tem que só tomar cuidado que algumas coisas do Distrito Federal são um pouco diferenciadas em relação aos estados. Por exemplo, Polícia Civil, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros. No Distrito Federal, quem mantém, quem paga ali e tal, é a União, coisa que não acontece nos outros estados. Então podemos dizer que ele tem ali uma diferenciaçãozinha em relação à Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Penal, Corpo de Bombeiros, tá? Corpo de Bombeiros Militar, tá bom? Aqui nós temos o artigo 32, que fala como é que é, né, ali as competências, fala ali como é que é realmente o Distrito Federal, que o Distrito Federal não tem município, né? E não é também ter essa característica de não ter município. Mas, minha gente, dá uma lida aqui nesse material, tá? Eu espero realmente que você tenha gostado aqui desse bloco, né? Esse bloco aqui, organização político-administrativa do Estado. Esse último assunto aqui, tá? De competência, estudinho, eu quero que você estude, tá? Os artigos 21, 22, 23, 24, o 30, aqui é nosso material aqui do Distrito Federal, tudinho. E aí, só depois que você estudou, eu quero que você assista o último vídeo aqui, que é as questões, tá? Então, próximo bloco nosso aqui desse assunto aqui vai ser só resolução de questões, tá? E aí eu quero que você só venha para as questões depois que você já fez essas questões, aí você só assiste aqui a correção comigo, tá bom? Espero que você tenha gostado, meu muito obrigado e até o nosso próximo encontro. Tchau, galera, um abraço, fui!